Redelle Insights, Episódio 1. Olá a todos, parece que estamos ao vivo. Bem-vindos ao Redelle Insights, Episódio 1. Meu nome é Tim Bays e hoje estou acompanhado por Auro, que trabalha conosco na Not Centralized. Vamos falar sobre introduções em um momento, mas quero dizer que esta é uma série que a Redelle e amigos estão organizando semanalmente para obter insights da comunidade e ver o que os construtores estão fazendo em nossa rede. Vamos tentar ao menos lançar um episódio toda semana e garantir que todos tenham uma ideia do que está por vir. Vamos abordar alguns tópicos de frente a cada semana e, no final, teremos perguntas e uma sessão de AMA, então deve ser uma série empolgante. Auro, como você está? Bem, são 6h30 da manhã, certo? 7h da manhã, sim. Infelizmente, na Austrália, pegamos o lado ruim dos fusos horários. Espero que pessoas do mundo todo estejam se juntando para assistir. Legal, legal. Bem, vamos às introduções. Sou o diretor de crescimento da Redelle Network. Acho que todos familiarizados com o projeto me conhecem bem. Auro é um dos fundadores e diretor-gerente da Not Centralized. Na verdade, vou pedir que você faça uma introdução sobre vocês e o que fazem no dia a dia. Bem, acho que tudo começa com minha trajetória. Comecei como no setor bancário, depois gerenciei derivativos de ações exóticas para clientes institucionais, o que significa que era muita precificação de derivativos, estruturando-os, lidando com clientes, negociando-os, era o pacote completo. Isso meio que preparou o palco para o futuro da minha carreira, que foi no Royal Bank of Scotland e no Bank of America Merrill Lynch em Londres por um tempo. Depois, passei para um trading mais proprietário em commodities, que era um trading muito sistemático, e isso me levou à tecnologia em geral, à inteligência artificial e essas coisas divertidas. Mas, quando fundamos a Not Centralized, queríamos focar em tecnologias emergentes, e as tecnologias emergentes na época eram blockchain e, depois, inteligência artificial generativa. Então, a maior parte do trabalho que temos feito nos últimos anos tem sido entender como podemos transferir fluxos de trabalho de finanças tradicionais para execução em blockchain e aproveitar modelos de linguagem e assim por diante. Tem sido uma jornada fantástica, e trabalhar com vocês tem sido uma parte muito importante dessa jornada. Posso entrar nisso, mas vou deixar você conduzir a conversa. Incrível! Então, obviamente, você está nesse espaço há muito tempo. Posso perguntar o que mudou, na sua opinião, entre, digamos, 2018 e 2025, em termos de tokenização? Você fala com clientes. Há uma resposta diferente desses tipos de clientes e oportunidades no topo do mercado que você notou? Essa é uma ótima pergunta, e definitivamente mudou. Não acho que mudou o suficiente, mas, de certa forma, temos o lado da comunidade e o lado institucional, e, embora ambos tenham evoluído por si próprios, ainda há uma lacuna muito grande. Se olharmos para o lado da comunidade, ou o lado de Gen, digamos, houve um amadurecimento em direção ao entendimento de que a lei e a regulação realmente importam. Então, a comunidade começou a construir mais e mais soluções que tentam atender ao que eles entendem por conformidade e regulação. No lado institucional, acho que as palavras Bitcoin e Stablecoin apareceram o suficiente na mídia para chamar a atenção deles. Agora que vemos os Estados Unidos mudando com a administração Trump, a visão sobre Bitcoin ou cripto em geral, e você vê que até bancos regionais nos Estados Unidos estão emitindo stablecoins, e o fato de os Estados Unidos estarem promovendo stablecoins ou stablecoins em dólar americano realmente catalisou a indústria de finanças tradicionais globalmente a fazer a pergunta: bem, o que é isso e como isso vai me afetar? Porque acho que há uma aceitação comum, pelo menos pelos mais curiosos e informados, e quero destacar informados, porque hoje em dia você nem precisa ser super curioso, basta ler as notícias para saber que as coisas vão mudar, e as pessoas precisam descobrir quais são essas mudanças. Por outro lado, acho que na comunidade de Gen não mudou o suficiente, porque ainda vemos que ativos do mundo real, RWAs, são memes, e as pessoas ainda não entendem realmente o que os participantes das finanças tradicionais realmente valorizam, e isso fica técnico. Não pode ser conduzido da mesma forma que o cripto historicamente foi conduzido, e essa desconexão ainda é algo que precisa mudar na comunidade. Porque, até chegarmos ao ponto em que estamos realmente falando linguagem jurídica e financeira, sem falar sobre descentralização e coisas assim, não conseguiremos trazer o TradFi para o jogo. Estamos vendo isso em primeira mão nas conversas que temos com nossos clientes, que são tão tradicionais quanto você pode imaginar, e, novamente, eles não se importam com a tecnologia. Estamos fazendo coisas realmente incríveis com provas de conhecimento zero e tal, mas eles não sabem e não precisam saber. Então, é uma jornada realmente interessante. Isso é excelente, e acho que isso nos leva à minha próxima pergunta. O que você está vendo essas instituições e players tradicionais olhando para tokenizar,
Ou que tipo de ativos digitais são interessantes na sua experiência atual? Bem, acho que 90% do campo, quando se trata de tokenização, ainda está na linha de pensamento do pó mágico de liquidez em várias classes de ativos e diferentes implementações. Isso ainda é um pouco problemático, e, novamente, o diabo está nos detalhes. Podemos tomar exemplos de grandes gestores de ativos, como gestores globais, que tokenizam fundos, e, quando você entra nos detalhes e lê o prospecto, percebe que só porque tokenizaram um fundo, não significa que é um fundo totalmente tokenizado. O que quero dizer com isso é que a estrutura de um fundo é multifacetada. Por exemplo, se você é um fundo de ações, terá uma parte que está vinculada, e sempre estará, até que mudanças profundas aconteçam, a investimentos em ações em uma bolsa específica. Essa é uma bolsa tradicional. Isso será um portfólio que geralmente é embrulhado em um fundo de unidades, e essas unidades no fundo podem ser listadas ou vendidas em um mercado privado. Esse é o fluxo de trabalho tradicional. Agora, quando você olha para os grandes gestores de ativos e eles dizem, nossa, tokenizamos este fundo, a única coisa que eles realmente tokenizaram é esse fundo de unidades, então nada mais foi tokenizado. Portanto, se eu for comprar novas unidades nesse fundo, ainda estou limitado pelos horários de negociação padrão e, em muitos cenários, há uma liquidação T+2, talvez menos na entrada, mas definitivamente na saída, quando você está resgatando esse token. Eles não vão deixar você resgatar em muitos cenários, a menos que seja, novamente, durante os horários de negociação padrão, que não são 24/7, e você recebe o dinheiro de volta em 2 dias, porque é o que leva para liquidar a venda de ações desse lado. Agora, o que quero destacar com esse processo é que a única razão para fazer isso é porque você espera que as pessoas venham e comprem tokens em vez de comprar o fundo de unidades, o que implicitamente espera que essa liquidez mágica aconteça, porque há muito dinheiro no espaço cripto, e você espera que um pouco desse dinheiro venha para você. Isso é a maior parte do trabalho no espaço de ativos do mundo real, quero dizer, olhe para propriedades, imóveis, todas essas coisas. Estamos tomando uma direção ligeiramente diferente, que é identificar os instrumentos, os investimentos ou os fluxos financeiros onde estamos realmente tokenizando não apenas o fundo de unidades, mas tokenizando de ponta a ponta, e isso geralmente nos leva à securitização. A razão pela qual fazemos isso é porque criar liquidez do zero é realmente muito difícil, e se a sua proposta de valor é faça isso porque você terá liquidez, provavelmente não deixará seu cliente feliz, porque, muito provavelmente, essa liquidez não virá imediatamente, e eles simplesmente não conseguirão o que esperavam. Por outro lado, se o propósito da tokenização é tornar o produto melhor, porque você está simplificando desde o início até o investimento real, então você pode realmente vender esse produto para players tradicionais que nem têm carteiras, porque você está abstraindo toda essa experiência, e eles ainda estão felizes, porque estão obtendo um produto mais rápido, mais barato e mais seguro. Essas são coisas que eles entendem. Entendem a necessidade de resiliência, entendem a necessidade de eficiência, não entendem a necessidade de descentralização ou anonimato. E eu disse anonimato, o que desencadeia o que pensamos como confidencialidade. Então, passamos muito tempo construindo o que chamamos de cofres confidenciais, efetivamente sendo capazes, na camada 1, de ter ofuscação de transações, ou seja, privacidade por meio de provas de conhecimento zero, porque nossos clientes exigem isso de um ponto de vista comercial, de sensibilidade. Você não pode ter informações comercialmente sensíveis no seu blockchain ou na sua solução, porque isso são segredos comerciais. Tomamos a decisão de design de não precisar de uma camada 2 para essa privacidade, mas queríamos permanecer na camada 1, porque, no final das contas, o que estamos tentando vender é resiliência, e assim que você adiciona uma camada 2, você elimina a maior parte do valor agregado de resiliência, porque quase todas essas soluções são centralizadas em algum ponto. Há um sequenciador, não vou nem falar de centralização. Digamos que você tem um risco voltado para uma entidade, uma máquina sobre a qual você não tem controle algum, e você não quer isso. A proposta de valor inteira de ir para uma configuração descentralizada ou de camada 1 é porque você quer que haja múltiplos nós, um deles cai, o resto do sistema continua funcionando, e isso, infelizmente, não é o que você obtém com uma camada 2. Então, novamente, resposta longa, mas focamos muito nesse elemento de confidencialidade no nível da camada 1. Porque, mesmo que os clientes nem saibam o que é uma camada 1 ou camada 2, eles sabem que estão confiando em nós para oferecer uma solução que seja altamente resiliente e, portanto, precisávamos seguir esse caminho. Esse é um ótimo ponto. É interessante, porque estou tendo conversas similares onde os emissores de ativos, que são, obviamente, o cliente principal da Redeli, estão interessados nos benefícios de uma rede distribuída, querem encontrar novos mercados globalmente, querem um custo de capital mais baixo, querem os benefícios da tokenização, mas, historicamente, na minha experiência, eles sentem que precisam abrir mão da privacidade, da complexidade e do custo para conseguir isso.
Então, acho que, mesmo alguns anos atrás, onde realmente tivemos o surgimento da camada 2, isso era completamente necessário, porque até aplicações de FI, que nem têm os requisitos regulatórios ou de licenciamento que os ativos do mundo real têm, simplesmente não estavam funcionando em blockchains, eram muito lentas, muito caras e não escalavam. Então, posso ver por que o espaço migrou para as camadas 2, e acho que elas certamente melhoram a experiência do usuário. Mas você está certo, os trade-offs ficaram bem óbvios, e a fragmentação da liquidez é significativa. Acho que, no longo prazo, isso realmente prejudicou o Ethereum, porque ele não conseguiu acompanhar sua estratégia original de mercado, que era ser o computador da internet, certo? Ele queria executar lógica e contratos inteligentes para a internet, e, no momento, na melhor das hipóteses, é provavelmente uma camada de liquidação muito lenta com desafios de finalidade, porque, obviamente, os dados estão sendo armazenados em bancos de dados na nuvem nas camadas 2. Então, eu definitivamente entendo o que você está dizendo, e vejo isso também. Eu também adicionaria que, nas minhas conversas, estou ouvindo que a finalidade realmente importa, a liquidação, mais especificamente, e sei que você trabalhou em algumas grandes instituições. Você poderia falar um pouco sobre liquidação e o papel que ela tem nesses casos de uso? Vou começar com o comentário que você fez há alguns segundos, que foi sobre o caso de uso e o computador da internet. Eu costumava ser um pouco gamer quando criança, e depois deixei isso de lado por um tempo, porque, bem, você sabe, a jornada, certo? Você tem filhos, está trabalhando e tudo mais. Então, comprei um Steam Deck há cerca de 6 meses. E me tornei viciado, amo isso. É um computador completo, certo? É uma máquina Linux, só que empacotada em um formato muito específico, o que o torna muito legal para jogar, mas eu posso conectar meu monitor de mesa, meu teclado, e literalmente escrever código nele. Então, tenho meu laptop que uso para trabalhar, que é meio que uma fera antiga, mas ainda uma fera, e ambos são computadores, mas tem casos de uso muito, muito diferentes. Não posso jogar no meu Mac da mesma forma que não posso realmente trabalhar no meu Steam Deck. Ambos, novamente, são computadores. Então, a forma como penso em blockchains é, na verdade, muito semelhante. O Ethereum foi incrível no que foi projetado para fazer, e o que foi projetado para fazer era quase ser construído por Degens para Degens brincarem com outros Degens, e foi o início de uma jornada muito interessante. Tinha problemas, as camadas 2 entraram, resolveram alguns desses problemas, e foi muito interessante, porque a descentralização é um daqueles tópicos que realmente valorizamos na comunidade, mas realmente não valorizamos na comunidade, porque achamos que as camadas 2 estão bem, e elas estão, quero dizer, elas servem ao seu propósito, não são descentralizadas. Então, há isso. Acho que é um pouco de hipocrisia, ou falta de educação, ou ambos, ou o fato de que as pessoas realmente só se importam com o número subindo, o que é ok. E então temos outra forma de computador, eu diria, um computador RDL, que é inerentemente diferente, porque não é construído para o número subir, é construído para que uma instituição financeira entre e consiga mapear seus requisitos legais e financeiros para uma tecnologia. Quando você coloca dessa forma, liquidação e finalidade, que é algo que realmente não falamos na comunidade Degen, é algo que também não falamos na comunidade TradFI, porque, se você não tem isso, você nem faz parte da conversa. É uma daquelas condições necessárias para sequer estar no jogo, porque pense nisso dessa forma. Estamos ambos na Austrália, a ASX é a Bolsa de Valores australiana, é como a Bolsa de Valores aqui, e, de memória, posso estar inventando os números, mas, de memória, a Bolsa de Valores australiana está segurando cerca de 45 bilhões de dólares que estão parados para o propósito de quase um seguro de liquidação. Então, quando você compra uma ação ou um instrumento financeiro, leva 2 dias entre você receber sua confirmação ou enviar seu pedido e ele ser negociado até que tenha finalidade legal, o que significa que você tem certeza de que a ação está no seu nome, e, nesses 2 dias, coisas podem acontecer. E esses 45 bilhões de dólares estão lá para compensar quando as coisas dão errado, para que haja confiança no sistema de que eu realmente terei uma liquidação formal. Então, são 45 bilhões de dólares que estão basicamente parados. Se você pensar no custo dos juros desse dinheiro, pode entender o valor em dólares da importância da finalidade em tal mercado. Aqui, estamos efetivamente dizendo, bem, mas temos um sistema muito mais eficiente. Finalidade. Mesmo no Ethereum ou em muitas outras blockchains que possuem finalidade probabilística, você pode obtê-la muito mais rápido, claro, mas ainda precisa ter uma quantidade considerável de dinheiro reservada para garantir que, se algo der errado durante esses poucos minutos de liquidação, ou em um rolupo otimista, durante esses 7 dias antes que você realmente alcance essa finalidade, em cenários extremos. Então, a blockchain RDL, pelo menos na minha mente e para nossos clientes,
tem um mecanismo de consenso de finalidade instantânea matematicamente comprovado, o que significa que a quantidade de dinheiro que precisa estar reservada para seguro cai para quase zero. Digo quase zero porque isso realmente depende das especificidades do caso de uso, mas o aspecto tecnológico, pelo menos em termos de finalidade, deixa de ser um problema e torna a solução uma possibilidade para implementação. Há muitas outras coisas que você precisa considerar, mas a liquidação não é mais uma delas. Essa é uma das razões pelas quais algumas das maiores instituições com as quais lidamos aqui na Austrália, que não estão nisso por ganhos puros de liquidez, mas por razões de otimização interna e por motivos de negociação ponto a ponto, escolhem essa abordagem. Tomemos como exemplo um fluxo de securitização, onde temos uma bolsa, vários custodiantes, emissão de títulos e origem de faturas. Esse é um vertical, e esse vertical ocorre por meio de várias entidades que se comunicam de forma ponto a ponto. Todas essas entidades precisam saber que sua comunicação tem integridade extrema, é instantânea e não será revertida. Uso o termo comunicação para generalizar o conceito de informação, que pode até ser informação financeira, como a liquidação de uma stablecoin ou um token, que é o caso no fluxo de securitização. Quando esses diferentes atores, de sofisticação institucional, olham para o sistema e perguntam: haverá finalidade entre minha comunicação e a comunicação da minha contraparte? Porque isso não é uma bolsa e estamos transferindo dados que representam alguns bilhões de dólares, precisamos garantir que isso não será revertido. Então, a finalidade é tudo. Se você não a tem, não pode oferecer soluções para esses tipos de clientes. Isso é muito verdade. Se você pensa no mercado de ações como um playground de investimento regulamentado, ele precisa ser um campo de jogo nivelado. Todos estão essencialmente comprando e vendendo contra outra contraparte, e se alguém tem uma vantagem de informação, uma vantagem de latência ou consegue realizar uma negociação com mais finalidade do que os outros participantes, isso é um problema. É por isso que existem regras contra front-running e insider trading, que acontecem o tempo todo na Web3, mas simplesmente não podem acontecer, por boas razões, nos mercados públicos. Além disso, os mercados públicos, particularmente na Austrália, têm muito mais fundos voltados para a aposentadoria. Temos o segundo ou terceiro maior fundo soberano do mundo, que é nosso fundo de pensão, chamado Superannuation. Li esta semana que são 4,2 trilhões de dólares em poupança para a aposentadoria. Quando esse capital é pago por empregadores para empregados, é obviamente a aposentadoria futura deles, investida nos mercados públicos por meio de fundos de Superannuation. Se houver reversões em certas negociações, se a informação não for final e, portanto, as negociações não forem finais, descobrimos dias depois que elas foram revertidas ou que a negociação que aconteceu depois daquela reversão agora está em questão, é assim que o sistema desmorona. É por isso que, historicamente, esses sistemas são tão centralizados e há tanto capital potencial preso neles para basicamente garantir ou mitigar riscos. Então, construir sistemas, processos e capital profundo em torno dessas questões de confiança ou liquidação é como sempre foi feito para dar confiança de que o mercado funcionará de maneira coerente. Mas, obviamente, isso não será o futuro agora que temos redes e casos de uso que fazem as coisas de maneira um pouco mais eficiente. Podemos falar um pouco sobre o trabalho de securitização que você está fazendo e onde sinto que é uma extensão natural do que acabamos de discutir? Como você está vendo esses ativos do mundo real encontrarem seu caminho para essas salas e como eles estão disruptando parte dessa infraestrutura central tradicional que mencionamos? Essa é uma ótima pergunta, e acho que também é um bom termômetro de quanto é meme versus quanto é uma solução real que o protocolo em questão oferece ao responder coisas assim. Você pode ver muitos protocolos por aí, muitos indivíduos que buscam as grandes manchetes, como estamos tokenizando mercados de ações, estamos tokenizando mercados de títulos, e até os bancos seguem esse caminho. Vamos ser claros, os bancos fazem isso porque, no final das contas, estão buscando uma manchete. Não há nada de errado nisso, você precisa criar manchetes para fazer as pessoas se importarem. Acho que agora chegamos a um ponto no ciclo, especialmente quando se trata de ativos do mundo real, RWAs, onde temos manchetes suficientes que são meio sem sentido. Todo mundo passou por esses processos. Mas, voltando à questão da securitização, na verdade, não se trata de securitização, mas de agregar valor, e isso leva à securitização. Você não agrega valor quando não consegue fazer seus clientes usarem. Clientes que já têm uma pilha tecnológica relativamente madura, como mercados de ações, onde você tem Golias como a ASX, que é extremamente bem capitalizada, regulamentada e tem uma tecnologia muito eficiente em termos relativos, tentaram substituir o mecanismo de liquidação com blockchain por meio do Chess, e essa foi uma experiência difícil, para dizer o mínimo.
Então, seguir o caminho de tentar ferver o oceano e mover uma grande peça de infraestrutura para uma nova tecnologia, carregando esse risco de migração, não faz muito sentido. Onde faz sentido é nas classes de ativos alternativos, que significam qualquer coisa, mas vamos pegar um caso de uso em que estamos trabalhando, que é pagamentos na construção. A construção é uma parte enorme de quase todas as economias, é um setor socialmente importante, mas tem quase zero infraestrutura, embora bilhões de dólares sejam transacionados por ele todos os dias. Você tem calotes com frequência, e isso acontece porque ele simplesmente não tem infraestrutura tecnológica. É aí que agregar valor tokenizando pagamentos, tokenizando escrows, tokenizando faturas, transformando-as em recebíveis transferíveis, faz toda a diferença no mundo. De repente, podemos mostrar soluções onde você tem pagamentos para faturas de um lado, e depois temos a securitização de pools de ativos vinculados a essas faturas, que são embrulhadas como títulos e emitidas em uma bolsa de títulos, conectando efetivamente capital de investimento dos mercados de capitais e ligando isso tudo até a utilidade por meio do pagamento de faturas entre um subcontratado e um desenvolvedor. Isso é agregar valor real. Então, é essencialmente olhar para toda a cadeia de valor do mercado tradicional e ver onde ela pode ser tornada mais eficiente. Você mencionou antes que também trabalha com cofres de conhecimento zero, que é uma tecnologia que preserva a privacidade. Como isso se parece em um fluxo como o que você acabou de descrever? Aqui, acho que está no nome. Temos mercados públicos, e se você olhar para os mercados de ações públicos, eles são altamente regulamentados e exigem estruturas para que haja informação transparente disseminada de maneira justa e oportuna, para que não haja insider trading e todas essas coisas. Mercados justos e ordenados são algo que realmente valorizamos na sociedade. Depois, temos mercados privados, e não é que não nos importemos com transparência, mas os mercados privados dependem muito de poder manter certas informações privadas. Pense nisso como segredos comerciais. Não estou dizendo que eles não existem nos mercados públicos, eles existem, mas o ponto que quero fazer é que nos mercados privados isso é ainda mais importante. Por exemplo, se eu administro uma empresa de construção e estou securitizando minhas faturas, essa é uma informação muito sensível sobre minha renda, meu sustento, que poderia até ser um risco de segurança, porque se as pessoas sabem onde moro e veem que tenho muito dinheiro pendente e que provavelmente acabei de ser pago, eu poderia ser alvo de atores criminosos. Pode haver cenários onde meus concorrentes, como o Billy da rua ao lado, que administra outra empresa de construção, obtém informações sobre meus clientes e os aborda, o que me prejudica comercialmente. Então, quando assumimos a responsabilidade de facilitar a financiarização de faturas, por exemplo, realmente precisamos cuidar, respeitar e honrar as necessidades do cliente. Ter ofuscação por prova de conhecimento zero no nível da fatura, no nível da transferência, é essencial, porque mesmo que alguém entre em um sistema totalmente transparente sem entender as consequências, isso ainda os prejudica. Estamos no mercado há tempo suficiente para entender essas nuances, e é por isso que pensamos que não vamos simplesmente para uma indústria de construção e esperar que eles perguntem se isso é confidencial, porque isso simplesmente não está no seu mindset. É quase uma suposição de que é. Então, passamos muito tempo garantindo que isso fosse possível, e agora é um sistema compatível que realmente funciona em vários níveis da economia, para que eles possam financiarizar e atuar como originadores para os mercados de capitais, criando esse elo agradável entre capital e dinheiro ou investimento em utilidade. Para usar um exemplo simples disso, tipicamente, eles captariam capital de sua rede local com base em quem conhecem ou quais sindicatos ou corretores estão envolvidos. Digamos que estejam baseados em Londres, seu acesso ao capital é bastante regional e, dependendo do tamanho de seus negócios e de suas redes pessoais, o alcance deles pode ser ainda maior. Mas o que todos estão animados é esse acesso global ao capital em qualquer mercado. Conseguir acessar a jurisdição é uma coisa, mas acessar o capital nela é outra. Por um lado, você tem essa oportunidade empolgante para um caso de uso como esse, que pode atrair fundos de qualquer lugar em uma rede como a Redelle pelo mundo, mas o outro lado do problema é, onde está o fundo? Os financiadores ainda precisam de uma maneira de descobri-los. Então, o que estamos vendo é que, sim, há emissores que estão nessa jornada para encontrar distribuição e um custo de capital melhor, mas, por outro lado, você tem investidores que dizem: quero realmente encontrar um ativo investível que tenha um rendimento personalizado que seja interessante para mim, porque estão baseados em Sydney, por exemplo, e não conseguem encontrar um ativo de alta qualidade em Londres, mesmo que procurassem, porque não tem uma rede lá. Do lado empresarial e institucional, estamos vendo muitos parceiros trabalhando com empresas como a Fireblocks para obter não apenas acesso seguro a redes com os motores de políticas e controles operacionais que um negócio real precisa para seus funcionários, mas também sabendo que há outros grandes times de ativos digitais,
Bancos de investimento e fundos usando a mesma solução tecnológica pelo mundo. Então, é quase uma rede dentro de uma rede. Você tem um sistema distribuído, que é a Redeli, você tem protocolos que ficam acima disso, contratos inteligentes, e depois você tem trilhos para a rede, seja por plataformas de pagamento ou soluções de carteira, e eles têm seus próprios clientes que estão todos procurando se encontrar. Acho que essa é realmente a beleza do que uma blockchain pode fazer quando atinge essa massa crítica, onde conecta emissores com compradores e vice-versa. Você está vendo isso no seu dia a dia também? Absolutamente. Vou começar com uma história. Quando entrei no Royal Bank of Scotland, era um negócio em crescimento, muito agressivo, e esse nível de agressividade foi uma das causas da crise financeira global, vamos colocar assim. Era grande. Eu estava literalmente no meio de tudo isso, o que foi um batismo de fogo, porque era o início da minha carreira. O RBS era um player relativamente pequeno, com um balanço enorme, mas pequeno, e estava comprando negócios de forma muito agressiva. Não muito tempo depois que entrei, adquirimos o ABN AMRO, que era um banco realmente grande, tanto em termos relativos quanto absolutos. Quando começamos a passar pelo processo de integração, foi muito interessante ver e comparar as diferenças entre as capacidades do que o RBS podia fazer e o que o ABN AMRO podia fazer. No ABN AMRO, tínhamos uma mesa que podia negociar quase qualquer coisa no mundo, commodities, ações na África, Ásia, Estados Unidos, América Latina, e a razão para isso era que o ABN AMRO era uma rede massiva que tinha subsidiárias em todos esses lugares diferentes. De repente, você podia ter um sistema integrado, era um sistema centralizado, mas ainda assim um sistema que integrava a capacidade de uma pessoa sentada em Londres configurar um portfólio de negociação que continha ativos espalhados pelo mundo. Isso acontecia porque o banco tinha relacionamentos, acordos legais com todas as bolsas diferentes, era uma infraestrutura massiva. Então, começamos a entender por que a centralização tem sido a norma, porque apenas uma entidade centralizada massiva e totalmente integrada pode dar a um cliente sentado em algum lugar na Suécia, por exemplo, que diz: quero gastar $100 neste produto de investimento que me dá acesso a todos esses mercados diferentes, essa possibilidade. É fracionamento. Novamente, o fracionamento não é nada novo. Falamos sobre isso no blockchain como esse momento de mudança, onde podemos fracionar imóveis e assim por diante. Já conseguimos fazer isso há muitos anos. Você tem REITs, ETFs que te dão acesso a imóveis. Você pode comprar isso com qualquer corretor e pode gastar um valor mínimo de dinheiro. Isso é literalmente fracionamento de imóveis. Não é nada especial. O que é especial, por outro lado, é que, por meio do que você mencionou antes, a capacidade de, como uma rede, pensar nisso como tendo a blockchain, que são os trilhos reais, mas sei que vocês estão construindo os trilhos e a infraestrutura acima desses trilhos para que você possa usar esses trilhos, para que diferentes participantes em diferentes partes do mundo, que têm acesso a diferentes mercados, possam se conectar. A coisa com essa conexão é que a parte tecnológica é a fácil. Vocês já resolveram isso. É fácil até, bem, é realmente difícil, porque sei que levou muito tempo para vocês chegarem a esse ponto, mas, uma vez que você fez, você fez. Então, é fácil de usar porque vocês fizeram bem, mas para poder usar, você está entrando na próxima jornada ou próxima fase da jornada, que é entender como você pode conectar essas coisas legalmente de maneira adequada. É aí que a regulação e o entendimento jurisdicional entram em jogo, e essas coisas não são fáceis da mesma forma que a tecnologia não é fácil, mas a tecnologia está resolvida. Então, esse não é realmente o problema que estamos enfrentando agora. A coisa incrível que estamos notando aqui, também aproveitando o artigo de reflexão sobre produtos estruturados na Redeli, é que agora estamos chegando ao ponto em que realmente conseguimos conectar todas essas diferentes plataformas de ativos e soluções de tal forma que podemos, com muito mais facilidade, criar um investimento ou uma solução financeira que é realmente personalizada em escala global, a um custo muito baixo e para quantidades relativamente pequenas de investimento nocional. É bastante fascinante. Concordo, acho que o público de Gen sempre perseguiu o muito arriscado. Investimentos especulativos em cripto, e acho que todos nós conhecemos e amamos isso. Portanto, os primeiros ativos do mundo real que encontraram seu caminho para blockchains, como títulos do Tesouro com rendimento de 4,5%, são uma stablecoin melhor, mas não são tão interessantes como uma classe de ativos de investimento. A Redeli certamente tem uma visão forte de que construir produtos mais personalizados, com, por exemplo, uma base de títulos do Tesouro incluída, será interessante até para o público de Gen. Alguns desses rendimentos de faturas de construção que você está vendo estão na faixa de 20 a 30%, o que, obviamente, vem com um nível de risco, mas seria interessante fazer a mesma análise de risco em uma memecoin, comparando maçãs com maçãs. Os riscos percebidos são,
claro, uma questão, mas alguns podem argumentar que você tem um risco maior de a meme coin não existir amanhã do que de o rendimento ser maior ou menor. Então, sim, acho que produtos estruturados são definitivamente empolgantes. Há algum em particular que você acha que será desejável no espaço DGEM e, por outro lado, no espaço institucional? São produtos diferentes, na sua opinião? É uma boa pergunta. Não acho que eles sejam inerentemente diferentes, acho que a diferença está mais em como você os usa. Você pode ver o mesmo tipo de nuance no espaço tradicional, onde eu equipararia quase o DGEM a um fundo de hedge e o player tradicional a um fundo de pensão ou um gestor de ativos de longo prazo apenas comprador. Se desdobrarmos isso um pouco, fundos de hedge adoram risco, é o trabalho deles assumir risco e fazer isso de maneira inteligente, e na maior parte do tempo esse risco é suposto ser volátil. Então, meme coins realmente servem a um propósito aí, porque você sabe que elas vão a zero na maioria das vezes, mas também há essa explosão de preço a curto prazo, geralmente no início, impulsionada pelas redes sociais. O que você está buscando é efetivamente um entendimento das redes sociais e de até onde você acha que a atividade social pode se traduzir em ação de preço no início, antes que a batata quente seja descartada. Muito poucas pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso, mas elas podem ganhar muito dinheiro com isso. Acho, e isso é pura especulação, que os que realmente ganham dinheiro com esses tipos de investimentos não são necessariamente os que estão ouvindo esse tipo de podcast, porque não são os investidores, são os que estão nos bastidores, que orquestram muito disso, que ganham a maior parte do dinheiro. Mas acho que seria uma generalização dizer que todos os DEGEs só se importam com esse tipo de risco, porque há outros DEGEs que também acumularam uma certa quantidade de riqueza, não por meio de memes, mas por outros investimentos, como o Bitcoin. Se você é um holder de Bitcoin e tem um portfólio valendo alguns milhões de dólares, e está segurando há muito tempo, esse é um capital dormente, você não pode fazer nada com ele. Uma das coisas que estamos vendo é que a ideia de colocar esse capital para trabalhar para ganhar um rendimento está se tornando muito popular. Então, de repente, você tem a oportunidade de pegar $1 milhão em Bitcoin, fazer stake disso, implantar esse capital em uma facilidade de financiamento de faturas, onde você está assumindo o risco da fatura, mas sabe que vai ganhar um rendimento de 30%. Em um bom cenário, que não é improvável, após 30 dias você obteve um rendimento de 30% e manteve seus Bitcoin. Essa é uma oportunidade bem atraente. Obviamente, se houver algumas inadimplências ou até defaults na pool de pagamentos, você perde um pouco do seu Bitcoin, fica menos feliz, mas esse é o risco que você está assumindo. Então, acho que a maioria dos ativos de rendimento que estamos vendo, que estamos tentando trazer para a cadeia, não tem como propósito, e isso é minha opinião pessoal, que os DEGEs invistam neles, eles são para as finanças tradicionais ou a economia do mundo real se beneficiarem. Mas posso definitivamente ver como muitos DEGEs podem se beneficiar deles também. Não estou resolvendo um problema de investimento, estou resolvendo um problema de utilidade, que então leva a uma oportunidade investível. Esse é um bom ponto, e lembro que no último ciclo, em 2020, surgiu o CEFI, onde você tinha pessoas depositando seus Bitcoin e Ethereum em negócios essencialmente Web 2 centralizados, que então assumiam risco quase como um fundo de hedge, mas muito focado em varejo, e prometiam um rendimento de 10% no Bitcoin. O problema ali é óbvio, e todos sabemos como isso desmoronou com pessoas e empresas como a Celsius. Mas agora estou empolgado, e é quase secundário ao jogo de ativos do mundo real, que é o DFI responsável, onde as pessoas ainda têm esse Bitcoin e ainda querem obter um rendimento, mas estão dispostas a transferi-lo e enviar a custódia para o negócio Web 2 centralizado que então vai assumir posições potencialmente em DFI ou outros mercados para passar esse rendimento. A mistura de fundos, e quem sabe o que está acontecendo no back-office deles. Então, eu realmente gosto da ideia de DFI responsável, onde você ainda tem todas as ferramentas, o potencial especulativo de alta e baixa, nem sempre vai favorecer o investidor, mas pelo menos eles podem confiar no código, podem olhar para ele de forma transparente e tomar uma decisão informada, e saber que, se algo ilegal acontecer, há a regra da lei ou alguma forma de responsabilizar alguém por fugir com os fundos. Acho que esse é um princípio central de onde a Redelle vê o mundo, porque, por um lado, todos querem ser deixados em paz, e deveriam, mas quando algo dá errado, ainda esperam que o governo e a polícia intervenham para consertar. Não sei como a polícia encontra um captador de capital, esse é o problema com o espaço historicamente. Então, acho que há definitivamente uma chance de encontrar um equilíbrio razoável, algo em que acreditamos fortemente é o conceito de credenciais verificáveis, onde os usuários têm uma credencial de conhecimento zero do lado do usuário para provar sua elegibilidade. Então não é informação pessoal identificável, não é armazenada publicamente, é algo que você usa como seu ativo pessoal para provar quem você é. E isso mantém todos responsáveis na rede, porque todos sabem que todos foram identificados.
Acho que algumas das próximas etapas do DeFi e o que pode ser construído em uma rede como a Redeli serão super interessantes de ver se desdobrar. Outra coisa que vi bastante, Auro, e você também pode ter visto, são casos de uso que nunca se encontrariam em uma blockchain antes, porque ou não tem a finalidade, a velocidade ou as capacidades de custo para fazer isso em escala, agora são possíveis em redes como a Redeli. Estou bastante encorajado para ver que tipo de verão de FI, não sei, estamos no 3.0 agora, talvez 4.0, depende do que os caras das redes sociais disseram, mas estou muito otimista de que vamos encontrar um equilíbrio entre a convergência desses mercados financeiros, porque está muito claro, o TradFi está aqui, o DeFi está ali, e os dois raramente querem conversar ou fazer negócios com confiança. Até na mensagem, você ouve essa ideia de ponte entre esses dois lugares, acho que já vi isso 100 vezes. Gostaria de ver uma convergência, da mesma forma que houve uma convergência com a internet, que costumava ser internets e internets, e então tivemos essa convergência, onde acho que todo mundo simplesmente faz negócios na rede agora. Claro, a internet é apenas uma rede de redes, então não estou dizendo que será uma única rede, mas acho que haverá players dominantes nesses serviços financeiros. Só atento ao tempo. Então, se alguém quiser entrar em contato com o Auro, quais são os tipos de ativos que, do lado dos emissores, estão vendo mais interesse, e também do lado dos investimentos? Pode dar ao público uma ideia do que está em alta agora. Que tipos de ativos estão se prestando aos casos de uso que você está vendo e trabalhando? Quase preciso dizer tudo, porque quero que todos entrem em contato. Você encontrará os casos de uso mais interessantes onde menos espera. Dito isso, a maior parte do foco que temos agora está em recebíveis, e recebíveis, novamente, é quase um termo abrangente, mas o conceito de um recebível é que você tem um contrato que tem o direito de receber um pagamento, é uma fatura, é um contrato de aluguel, é uma hipoteca, são muitas coisas no mundo real, e a maioria dessas coisas na verdade não tem infraestrutura. Muitas dessas coisas são financiadas, e é aí que o mercado de crédito privado viu um boom extremo, e aqui na Austrália, ouvimos a ASIC, que é o regulador, não apenas reclamando do cripto, mas também de outros setores tradicionais, como o crédito privado, que é considerado altamente não regulamentado. É quase como se o crédito privado fosse o cripto do TradFi. É nessas áreas que acho que a blockchain se encaixa muito bem, porque, se você faz as coisas corretamente, entendendo a intenção da regulação, a intenção das regras e leis, que normalmente não estão lá para controle mental, mas sim para gerenciamento de riscos e para garantir que, quando as coisas dão errado, haja uma maneira de lidar com isso, e, obviamente, mitigar o risco de as coisas darem errado. Então a blockchain é quase a melhor amiga de um regulador, porque você pode ter conformidade por design, ou execução por design, em vez de execução por ação posterior. Estou massacrando um pouco a terminologia aqui, mas o ponto é que estamos procurando lugares onde há pontos de dor reais no mundo real do ponto de vista de pagamento ou financiamento, porque descobrimos que entregar soluções com base em blockchains para esses casos de uso é tipicamente muito mais barato do que tentar seguir a rota fintech tradicional, que é usar tecnologias Web 2. Esse é o caso de uso mais bonito. Quando você entra em algum lugar, vê que as pessoas estão lutando com algum fluxo de trabalho financeiro, estão fazendo isso com base no Excel, o que, aliás, muita gente faz, e de repente você entrega uma solução que resolveu um problema real para eles e permite que gerem mais receita, que administrem seus negócios de maneira mais segura. E isso é crescimento real e positividade para a economia, algo que acho que realmente precisamos agora, considerando onde está a geopolítica e que há muita incerteza. Essa incerteza está catalisando ou destacando a necessidade de que não podemos continuar tendo fluxos de trabalho onde há desperdício. Esse desperdício vem da ineficiência, vem do fato de que você precisa pagar juros sobre muito dinheiro simplesmente porque precisa reconciliar um pagamento, e essa reconciliação acontece por meio do Excel, e a comunicação dessa reconciliação é enviada por e-mail. Você facilmente gasta 5 dias porque as pessoas estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, quando a máquina pode simplesmente fazer isso automaticamente, e de repente você comprimiu o tempo, as pessoas ficam menos frustradas, e é menos custoso. Esse é o desperdício que acho que o sentimento geopolítico atual está levando a forçar uma aceitação. Isso é excelente. Sempre penso nisso como simplesmente um produto melhor. Se você é uma empresa de médio porte e está buscando superar seus concorrentes maiores, a melhor maneira de fazer isso é ter um produto melhor, mais eficiente, mais personalizado, que atraia uma forma diferente de capital e tenha melhor acesso. É difícil fazer isso usando as mesmas ferramentas que todo mundo. Acho que esse é um ponto bem colocado. Vamos encerrar por aqui, Auro. Acabamos de atingir a marca de 1 hora. Excelente conversa hoje. Realmente aprecio sua contribuição e sua expertise. Em termos de como encontrá-lo, quais são os melhores lugares para entrar em contato com a Note Centralized? Você pode nos encontrar no LinkedIn e no Twitter ou X,
Inocentralized.com é o site. Isso mesmo, incrível! Acho que todo mundo sabe onde encontrar a Redeli. Provavelmente o melhor lugar para começar é o Twitter, então Redeli Network, e o site é redeli.network. Por favor, junte-se à comunidade. Entre em contato se estiver interessado em explorar casos de uso. Como você pode ver, a equipe está fazendo muito com empresas tradicionais que estão buscando tokenizar e explorar processos de back-office e conectar isso à economia global. Obrigado a todos por participarem. Nos vemos na próxima semana. Cuidem-se. Obrigado por me receber.